Ela abriu o envelope com as mãos tremendo. O resultado do exame de DNA estava ali, preto no branco, destruindo 36 anos de certezas. A filha que ela jurou proteger a vida inteira não carregava seu sangue. E pior, a mulher que ela sempre chamou de mãe sabia disso desde o primeiro dia. O papel caiu no chão. As lágrimas vieram em seguida. Porque existe um tipo de dor que não avisa quando vai chegar. Apenas arranca tudo de você e deixa o vazio no lugar. Essa história não é sobre uma mentira qualquer. É sobre uma mentira que durou mais de 3 décadas e mudou o destino de 3 gerações de uma família inteira. E me diz aqui nos comentários, até onde vai a responsabilidade de quem esconde a verdade? Existe perdão para isso? Deixa também de qual cidade você está assistindo. Eu quero saber até onde essas histórias reais estão chegando. Antes de continuar, deixa o teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que você vai ouvir agora vai te fazer questionar tudo o que você acha que sabe sobre amor, mentira e família. Prepare-se para conhecer a história de Teresa Nogueira, uma mulher que descobriu que a vida inteira dela foi construída sobre uma mentira e que o DNA não perdoa quem finge que a verdade não existe. Teresa Nogueira sempre teve um ritual matinal meio obsessivo. Todo dia, antes de sair para trabalhar, ela organizava as xícaras no armário por cor. Azul, verde, amarela, vermelha, sempre nessa ordem. A filha, Alessandra, zoava ela por isso. "Mãe, isso é coisa de gente maluca", dizia rindo. Teresa sorria de volta. "É coisa de gente que gosta de ordem, filha. Um dia você vai entender." Aquela rotina boba dava a ela a sensação de controle, de que no meio do caos da vida, pelo menos as xícaras estavam no lugar certo. Naquela manhã de junho, Teresa acordou cedo como sempre. Organizou as xícaras, fez café, sentou na mesa da cozinha com o celular na mão. Alessandra tinha mandado mensagem no meio da madrugada. "Mãe, preciso falar com você. É urgente." O coração de Teresa deu um pequeno salto. Alessandra não era de drama. Quando ela dizia que era urgente, era porque realmente era. Ela ligou. A filha atendeu no segundo toque. "Mãe, eu fiz um teste de DNA." Teresa sentiu o estômago revirar. "Que tipo de teste, Alessandra?" "Um daqueles de ancestralidade. Sabe, para descobrir de onde a gente veio, essas coisas." Teresa respirou aliviada. Achou que era só curiosidade de jovem. "E aí, descobriu que a gente é descendente de algum rei europeu?" A filha não riu. E aquilo foi o primeiro sinal de que algo estava errado. "Mãe, o teste mostrou uma coisa estranha. Apareceu uma mulher no sistema como minha parente de primeiro grau. Uma tal de Ingrid Vasconcelos. Eu nunca ouvi esse nome na vida." Teresa sentiu o chão se mover debaixo dos pés. Ingrid Vasconcelos. Esse nome ela conhecia muito bem. "Alessandra, deixa eu te ligar de volta." Ela desligou antes que a filha pudesse responder. Sentou na cadeira, o celular ainda na mão. O nome Ingrid Vasconcelos ecoava na cabeça dela como um alarme que não parava de tocar. Ingrid era a irmã gêmea de Teresa. Uma irmã que ela não via havia mais de 30 anos. Uma irmã que, segundo a mãe delas, tinha morrido logo após o parto. Teresa levantou da cadeira, tremendo. Foi até o quarto e abriu a gaveta onde guardava os documentos antigos. Certidão de nascimento, fotos velhas, cartas. E lá, no fundo, estava o que ela procurava. A certidão de óbito de Ingrid Vasconcelos, datada de novembro de 88. Ela pegou o papel e olhou fixamente para ele. A assinatura era da mãe, Olívia Nogueira. A causa da morte estava descrita como complicações pós-parto. Teresa sentou na cama, respirou fundo, tentou juntar os pedaços. Se Ingrid tinha morrido, como ela podia aparecer num teste de DNA como parente de primeiro grau de Alessandra? A resposta óbvia era aterrorizante. Ingrid não tinha morrido. E se ela não tinha morrido, então tudo o que Teresa acreditou a vida inteira era mentira. O celular tocou. Era a Alessandra de novo. Teresa atendeu, mas não conseguiu falar nada. A voz simplesmente não saiu. "Mãe, você tá aí?" "Tô, filha." Eu tentei encontrar essa Ingrid no sistema, mas ela não respondeu às mensagens. "Mãe, quem é ela? Por que eu tenho uma parente de primeiro grau que eu nunca ouvi falar?" Teresa fechou os olhos. Sentiu as lágrimas escorrerem.
Ela sabia que não podia mais fugir. Não dessa vez. Alessandra, a Ingrid é minha irmã gêmea. Do outro lado da linha, a filha ficou em choque. Levou alguns segundos para ela conseguir responder. Como assim, mãe? Você nunca me disse que tinha uma irmã. Porque eu achava que ela tivesse morrido. A vovó Olivia me disse que ela morreu logo depois que a gente nasceu. Alessandra respirou fundo. Mãe, se ela tivesse morrido, não ia aparecer num teste de DNA. Isso quer dizer que ela está viva. Teresa abriu os olhos e olhou para a certidão de óbito que ainda segurava na mão. Ou quer dizer que alguém mentiu para mim a vida inteira. Depois de desligar, Teresa ficou sentada na cama por quase 1 hora. Não chorou. Não se mexeu. Apenas olhou para a parede, tentando entender o que aquilo tudo significava. Se Ingrid estava viva, por que a mãe dela tinha mentido? Por que esconder a existência da própria filha? E mais importante, o que mais tinha sido escondido? Teresa levantou, pegou o celular e ligou para a mãe. Olivia atendeu no quarto toque, com aquela voz cansada de sempre. Teresa, que foi? Mãe, a gente precisa conversar. Agora. Sobre o quê? Sobre a Ingrid. O outro lado da linha ficou mudo. Por alguns segundos, Teresa achou que a ligação tinha caído. Mas então ouviu a respiração pesada da mãe. Teresa, não mexe nisso. Não mexe. Mãe, você me disse que ela morreu. E agora eu descubro que ela está viva e é parente de 1º grau da minha filha. Explica isso para mim. Olivia suspirou fundo. A voz saiu trêmula, carregada de algo que Teresa nunca tinha ouvido antes. Medo. Vem aqui em casa. A gente conversa pessoalmente. E desligou. Teresa pegou as chaves do carro e saiu. O trajeto até a casa da mãe, que normalmente levava 15 minutos, pareceu durar uma eternidade. A cabeça dela não parava. Pensava em Ingrid. Pensava em Alessandra. Pensava em todas as vezes que perguntou sobre a família e a mãe desviou o assunto. Quando chegou, Olivia estava sentada na varanda com uma xícara de chá nas mãos. Ela tinha 72 anos, mas naquele momento parecia ter 100. Teresa sentou ao lado dela. Esperou. Sabia que forçar a mãe a falar não ia funcionar. Depois de uns minutos, Olivia finalmente falou. A Ingrid não morreu, eu menti. Teresa sentiu o peito apertar. Por quê? Olivia olhou para a filha com os olhos cheios de lágrimas. Porque eu não tive escolha. Não teve escolha? Mãe, você escondeu a existência da minha irmã a vida inteira. Como que isso foi uma escolha forçada? Olivia baixou a cabeça. Porque ela não era minha filha, nem sua irmã de verdade. E foi aí que o chão desapareceu completamente debaixo dos pés de Teresa. Mas o que ela ainda não sabia era que aquela revelação era só o começo de um erro guardado por quase 40 anos. Teresa ficou olhando para a mãe sem conseguir processar o que tinha acabado de ouvir. Como assim ela não é minha irmã? Olivia colocou a xícara de chá na mesinha ao lado e cruzou os braços como se estivesse tentando se proteger das próprias palavras. Quando vocês nasceram, eu tive complicações. Perdi muito sangue. Fiquei internada por quase 2 semanas. Vocês duas ficaram na UTI neonatal porque eram prematuras. Eu mal conseguia sair da cama. Teresa esperou. Sabia que interromper agora ia fazer a mãe recuar. Um dia, uma enfermeira veio até mim e disse que uma das bebês não era minha, que tinha havido uma troca no hospital. Ela me mostrou os exames de sangue. O tipo sanguíneo de uma das meninas não batia com o meu nem com o do seu pai. Teresa sentiu o estômago revirar. E você não fez nada? Eu fiz. Eu gritei, eu chorei, eu exigi que eles investigassem. Mas o hospital abafou tudo. Disseram que ia dar um processo enorme, que ia manchar a reputação deles. Me ofereceram dinheiro para eu ficar quieta. E você aceitou? Olivia olhou para a filha com uma mistura de vergonha e desespero. Eu não tinha escolha, Teresa. Seu pai tinha acabado de perder o emprego. A gente não tinha dinheiro nem para pagar as contas do hospital. Eles me deram uma quantia boa e me fizeram assinar um termo dizendo que eu nunca ia falar sobre isso. Teresa levantou da cadeira, andando de um lado para o outro na varanda. Então você escolheu o dinheiro e me deixou crescer a vida inteira sem saber que tinha uma irmã por aí. Não foi assim, Teresa. Eu tentei encontrar a família verdadeira da Ingrid, mas o hospital se recusou a me dar qualquer informação. Disseram que era confidencial. E a Ingrid? O que aconteceu com ela?
Olivia respirou fundo. Quando vocês tinham 3 anos, ela começou a ficar doente. Nada grave, mas eu percebi que ela era diferente de você. Mais frágil, mais quieta. Eu sabia que ela não era minha filha de sangue, mas eu amava ela do mesmo jeito. Tentei criar vocês duas como se fossem irmãs de verdade. Mas você não criou, você inventou que ela morreu. A mãe baixou a cabeça. Porque ela sumiu. Teresa parou de andar. Como assim sumiu? Quando vocês tinham 5 anos, a mãe biológica dela apareceu. Ela tinha descoberto sobre a troca e veio buscar a filha. Ameaçou me processar, ameaçou fazer um escândalo. Eu não tive escolha. Deixei ela levar a Ingrid. Teresa sentiu as pernas fraquejarem. Sentou de volta na cadeira. E você nunca mais viu ela? Nunca mais. A mulher me fez prometer que eu nunca ia tentar contato. Disse que ia criar a Ingrid longe daqui e que era melhor para todo mundo esquecer que aquilo tinha acontecido. E você inventou que ela morreu só para eu parar de perguntar. Olivia assentiu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sei que foi errado, mas eu não sabia o que mais fazer. Você era tão pequena, não ia entender. Teresa ficou ali, sentada, tentando digerir tudo aquilo. A vida inteira dela tinha sido construída sobre uma mentira. E agora ela descobria que tinha uma irmã viva em algum lugar. Uma irmã que ela nem lembrava direito. Como era o nome da mãe biológica da Ingrid? Olivia hesitou. Josefa. Josefa Vasconcelos. Teresa anotou mentalmente o nome. Levantou da cadeira e foi embora sem dizer mais nada. Nos dias seguintes, Teresa mergulhou numa investigação obsessiva. Ela precisava encontrar Ingrid. Precisava entender por que a irmã que ela nem sabia que existia tinha aparecido como parente de 1º grau da própria filha. Começou pelas redes sociais. Procurou por Ingrid Vasconcelos em todos os cantos da internet. Encontrou algumas mulheres com esse nome, mas nenhuma parecia ser a pessoa certa. Então tentou procurar por Josefa Vasconcelos. E aí encontrou algo. Um perfil antigo no Facebook. A foto era de uma mulher de uns 60 e poucos anos, cabelos grisalhos, olhar cansado. A última postagem era de 5 anos atrás. Teresa clicou na lista de amigos e lá estava, Ingrid Vasconcelos. O coração de Teresa disparou. Ela clicou no perfil da irmã. A foto era de uma mulher parecida com ela. Mesmos olhos castanhos, mesma estrutura de rosto, mas diferente ao mesmo tempo. Teresa respirou fundo e mandou uma mensagem. Ingrid, meu nome é Teresa Nogueira. Acho que a gente precisa conversar. Passou 2 dias esperando resposta. 2 dias de ansiedade, de expectativa, de medo. Até que, na manhã do 3º dia, uma notificação apareceu no celular dela. Ingrid tinha respondido. Eu sei quem você é, e eu sei o que aconteceu. Podemos nos encontrar? Teresa marcou o encontro numa cafeteria no centro da cidade. Chegou meia hora antes, nervosa, mexendo no celular sem parar. Quando Ingrid entrou, foi como olhar para um espelho distorcido. Elas eram parecidas, mas não idênticas. Ingrid sentou na frente dela. Pediu um café preto. Ficaram se olhando por alguns segundos, sem saber por onde começar. Foi Ingrid quem quebrou o gelo. Então, a gente é irmãs. Meio que. Teresa deu um sorriso fraco. É estranho, né? A gente deveria ter crescido juntas. Deveria. Mas não foi isso que aconteceu. Teresa respirou fundo. Sua mãe, a Josefa, ela te contou sobre a troca? Ingrid assentiu. Contou, quando eu tinha uns 15 anos. Disse que eu tinha sido trocada no hospital e que ela tinha me buscado de volta quando descobriu. Mas nunca me deixou conhecer você. Dizia que era melhor deixar o passado para trás. E você nunca quis me procurar? Quis, mas tinha medo. Não sabia como você ia reagir. E também, eu não queria mexer em feridas da minha mãe. Ela sofreu muito com tudo isso. Teresa olhou para a irmã tentando entender. E por que você apareceu no teste de DNA da minha filha como parente de 1º grau? Ingrid baixou a cabeça. E foi aí que Teresa percebeu que tinha algo mais. Algo que ainda não tinha sido dito. Porque a Alessandra não é sua filha biológica, Teresa. O mundo parou. Teresa tentou falar, mas a voz não saiu. O coração disparou. As mãos começaram a tremer. Como assim? Ingrid olhou nos olhos dela com uma expressão de dor e compaixão. Alessandra é minha filha, biologicamente. Ela foi trocada no hospital quando nasceu, assim como eu fui trocada quando nasci.
E naquele momento, Teresa entendeu. O erro não tinha acontecido uma vez, tinha acontecido duas. Depois de sair da cafeteria, Teresa foi direto para o carro. Sentou no banco do motorista e ficou ali, apenas respirando. Ligou o rádio. Tocava uma música antiga, daquelas que tocavam quando ela era jovem. Ela nem prestou atenção na letra, apenas deixou o som preencher o vazio. Pela janela, viu uma mãe empurrando um carrinho de bebê. A criança dormia tranquila. A mãe sorria. E Teresa pensou: como é que a vida das outras pessoas continua normal quando a minha desmoronou completamente? Ela desligou o rádio, enxugou as lágrimas e pegou o celular. Ligou para Alessandra. Filha, a gente precisa conversar. Mas antes de explicar tudo, ela precisava descobrir uma última coisa. Se Alessandra era filha biológica de Ingrid, então onde estava a filha biológica dela? Entre os documentos que a mãe tinha guardado, Teresa encontrou um nome. Um nome que ninguém mencionava havia anos. Um nome que, ela descobriria em breve, era a chave para entender o que o hospital tentou esconder. Teresa passou a noite inteira sem dormir. Revirava os documentos que a mãe tinha dado, tentando encontrar qualquer pista sobre a filha que ela deveria ter tido. Alessandra estava em choque, trancada no quarto dela, tentando processar a notícia de que a mãe que a criou não era sua mãe biológica. No meio da madrugada, Teresa encontrou algo. Uma ficha médica antiga, amarelada pelo tempo. Estava escrito à mão, com aquela letra médica que ninguém consegue ler direito. Mas um nome saltou aos olhos dela. Neuza Figueiredo. Abaixo do nome, uma anotação. Paciente transferida para adoção. Protocolo 63/88. Teresa sentiu o estômago revirar. Protocolo de adoção. Sua filha tinha sido dada para adoção e ela nunca soube. Pegou o celular e mandou mensagem para Ingrid. Encontrei uma ficha médica. Nome: Neuza Figueiredo. Protocolo de adoção. Você sabe quem é? A resposta veio minutos depois. Sei. Ela foi adotada por uma família de Curitiba. Cresceu sem saber que tinha sido trocada. Mas eu sei onde ela está. Teresa não esperou o dia amanhecer. Tomou banho, vestiu a primeira roupa que encontrou e saiu de casa. Dirigiu por quase 6 horas até Curitiba, com o endereço que Ingrid tinha passado anotado no celular. Quando chegou na frente da casa, era meio-dia. Uma casa simples, num bairro tranquilo. Teresa ficou no carro por alguns minutos, tentando juntar coragem. Finalmente desceu e tocou a campainha. Uma mulher de uns 30 e poucos anos abriu a porta. Cabelos castanhos, olhos verdes. Ela olhou para Teresa com uma expressão de curiosidade. Posso ajudar? Teresa tentou falar, mas a voz falhou. Respirou fundo. Tentou de novo. Você é a Neuza? A mulher assentiu. Sou. Quem é você? Meu nome é Teresa Nogueira. E eu acho que você é minha filha. O rosto de Neuza ficou pálido. Ela deu um passo para trás. O quê? Eu sei que parece loucura, mas... Você foi adotada quando bebê, não foi? Neuza olhou para Teresa com desconfiança. Fui, mas meus pais nunca esconderam isso de mim. Eles sempre foram honestos sobre a adoção. E eles te contaram de onde você veio? Disseram que eu tinha sido abandonada num hospital, que minha mãe biológica não tinha condições de me criar. Teresa sentiu as lágrimas brotarem. Eu não te abandonei, Neuza. Eu nem sabia que você existia. Você foi trocada no hospital quando nasceu, e eu passei a vida inteira achando que outra criança era minha filha. Neuza ficou parada na porta, processando. Levou alguns segundos até ela conseguir responder. Entra, vamos conversar. Elas se sentaram na sala. Teresa contou tudo. A troca no hospital, a mentira da mãe, o teste de DNA de Alessandra, o reencontro com Ingrid e, finalmente, a descoberta de que Neuza era sua filha biológica. Quando terminou, Neuza estava em choque. Então, a minha vida inteira é uma mentira? Não é uma mentira. Você foi amada pelos seus pais. Eles te criaram com carinho. Isso não muda. Mas muda tudo, Teresa. Muda quem eu sou. Muda de onde eu vim. Teresa estendeu a mão e segurou a de Neuza. Eu sei. E eu não vim aqui para bagunçar a sua vida. Eu precisava te conhecer. Precisava saber que você está bem. Neuza olhou para ela, os olhos marejados. Por que o hospital fez isso? Por que trocar bebês e fingir que nada aconteceu?
Eu não sei, mas eu vou descobrir. Nos dias seguintes, Teresa voltou para a cidade natal dela e foi direto ao hospital onde tinha dado à luz. O prédio era o mesmo, mas tinha sido reformado. A recepção era moderna, cheia de telas digitais e pessoas apressadas. Ela pediu para falar com o diretor. Disse que era urgente. Depois de meia hora esperando, foi chamada para uma sala. O diretor era um homem de uns 50 anos, de terno cinza e óculos de grau. Ele se apresentou como Dr. Ernesto Pires. Como posso ajudá-la, Sra. Nogueira? Teresa puxou a cadeira e sentou. Eu quero saber por que minha filha foi trocada no nascimento. E por que o hospital escondeu isso durante todos esses anos? Dr. Ernesto franziu a testa. Do que a senhora está falando? Não finge que não sabe. Eu tenho documentos, eu tenho provas, e eu quero respostas. Ele suspirou fundo, tirou os óculos e esfregou os olhos. Olha, isso aconteceu há muito tempo. O hospital mudou de administração várias vezes desde então. Eu não tenho acesso aos arquivos antigos. Então me dá acesso. Eu quero ver os registros de 88. Isso não é possível. Os arquivos dessa época foram digitalizados, mas muitos documentos foram perdidos. Perdidos ou escondidos? Ernesto olhou para ela com uma expressão cansada. Senhora Nogueira, eu entendo a sua dor, mas eu não posso simplesmente abrir arquivos confidenciais para qualquer pessoa que apareça aqui. Teresa se levantou. Então eu vou procurar um advogado e vou processar esse hospital até conseguir todas as respostas que eu mereço. Ela saiu batendo a porta. Mas antes de sair do prédio, uma mulher a abordou no corredor. Era uma senhora de uns 60 anos, de jaleco branco e olhar cansado. Eu ouvi a conversa. Você é a Teresa Nogueira? Teresa assentiu. Sou. Quem é você? Meu nome é Ivana. Eu trabalhei nesse hospital nos anos 80 e eu sei o que aconteceu com você. Teresa sentiu o coração disparar. Sabe? Ivana olhou para os lados, verificando se ninguém estava ouvindo. Vem comigo. Vamos conversar num lugar mais reservado. Elas foram até o estacionamento. Ivana acendeu um cigarro e começou a falar. Em 88, esse hospital estava passando por uma crise financeira enorme. A administração estava desesperada para não fechar as portas. E aí, algumas coisas erradas começaram a acontecer. Que tipo de coisas? Trocas de bebês não acidentais, intencionais. Teresa sentiu o sangue gelar. Por quê? Porque algumas famílias pagavam para ter um bebê saudável e outras famílias eram convencidas a aceitar dinheiro em troca de ficar quietas sobre os erros. Então foi isso que aconteceu comigo. Ivana assentiu. Provavelmente. Eu não sei os detalhes do seu caso especificamente, mas eu vi isso acontecer várias vezes. Bebês sendo trocados, documentos sendo falsificados, famílias sendo silenciadas com dinheiro. Teresa sentiu a raiva subir. E você nunca denunciou? Eu tentei, mas fui demitida. Ameaçaram minha família. Disseram que se eu abrisse a boca ia acabar com a minha carreira. Então eu fiquei quieta e carreguei essa culpa todos esses anos. Teresa ficou ali, parada, tentando processar tudo aquilo. Sua filha tinha sido trocada de propósito, por dinheiro, por ganância. Você tem provas? Ivana balançou a cabeça. Não, eles destruíram tudo, mas tem uma pessoa que pode te ajudar. O médico que coordenava essas trocas. Ele ainda está vivo, aposentado, mas vivo. Qual o nome dele? Dr. Alberto Gomes. Ele mora em Porto Alegre. Se você quer respostas, ele é quem pode dar. Teresa anotou o nome. Agradeceu a Ivana e voltou para o carro. Sentou no banco do motorista e ficou ali, apenas respirando. Ligou o rádio. Tocava uma música brega dos anos 80, daquelas que a mãe adorava cantar desafinada enquanto cozinhava. E pela primeira vez em dias, ela riu. Um riso molhado de lágrimas, mas genuíno. Que bagunça! Ela sussurrou para si mesma. Pegou o celular e mandou mensagem para Alessandra. Filha, eu descobri mais coisas. E prometo que a gente vai chegar no fundo disso. Mas antes de confrontar o médico, ela precisava estar preparada para ouvir a verdade completa. Porque às vezes, a verdade é pior do que qualquer mentira. E Teresa estava prestes a descobrir isso do jeito mais doloroso possível. Você quer saber quem era o bebê que deveria estar com você? Ivana perguntou antes de Teresa ir embora, com os olhos marejados.
Porque quando você descobrir, talvez não esteja pronta para lidar com isso. Teresa dirigiu até Porto Alegre com a mente em turbilhão. O endereço do Dr. Alberto Gomes estava anotado no celular. Um apartamento num bairro residencial tranquilo, longe do caos da cidade. Quando chegou, já era final de tarde. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Teresa tocou a campainha. Um homem idoso abriu a porta. Devia ter uns 70 e poucos anos, cabelos brancos, costas levemente curvadas. Ele olhou para ela com uma expressão de cansaço. Posso ajudar? Doutor Alberto Gomes? Ele assentiu. Sou eu. Quem é a senhora? Meu nome é Teresa Nogueira, e eu vim aqui porque preciso de respostas sobre o que aconteceu no Hospital São Jorge em 88. O rosto do médico ficou tenso. Ele deu um passo para trás. Eu não sei do que a senhora está falando. Sabe sim, eu sei que o senhor estava envolvido nas trocas de bebês, e eu quero saber por que minha filha foi trocada. Alberto ficou parado na porta sem saber o que fazer. Finalmente suspirou fundo. Entra, vamos conversar. Eles se sentaram na sala. O apartamento era simples, mas bem cuidado. Fotos de família nas paredes. Uma estante cheia de livros médicos. Alberto serviu um copo de água para Teresa e sentou na poltrona em frente a ela. O que você quer saber? Teresa respirou fundo. Eu quero saber por que vocês trocaram minha filha. Quem mandou fazer isso? E quantas outras famílias sofreram o mesmo que eu? Alberto baixou a cabeça. Ficou em silêncio por alguns segundos. Quando finalmente falou, a voz saiu trêmula. Foram 17 bebês, em 2 anos. Teresa sentiu o estômago revirar. 17? 17 famílias que tiveram seus filhos trocados. Algumas sabiam, outras não. Algumas aceitaram dinheiro para ficar quietas. Outras nunca descobriram. E por que vocês fizeram isso? Alberto esfregou o rosto com as mãos. Porque o hospital estava falindo. A administração estava desesperada. E aí apareceu uma proposta. Algumas famílias ricas queriam bebês saudáveis. Estavam dispostas a pagar muito dinheiro por isso. E o hospital aceitou. Vocês venderam bebês? Não foi bem assim. Nós trocávamos. Pegávamos bebês saudáveis de famílias mais pobres e dávamos para famílias ricas. E os bebês das famílias ricas que tinham algum problema de saúde ou não eram desejados iam para outras famílias. Teresa sentiu as lágrimas escorrerem. E você participou disso? Você é médico, jurou salvar vidas. Eu sei. A voz dele saiu quebrada. Eu sei. E eu carreguei essa culpa todos esses dias da minha vida. Mas naquela época, eu era jovem. Tinha dívidas. A administração me pressionou. Disseram que se eu não fizesse, iam me demitir. E eu fiz. E a minha filha? Por que ela foi trocada? Alberto levantou e foi até um armário. Tirou uma pasta velha, cheia de papéis amarelados. Voltou e entregou para Teresa. Tá tudo aqui, os registros que eu guardei, todos os nomes, todas as trocas. Teresa abriu a pasta com as mãos tremendo. Folheou os papéis até encontrar o dela. E lá estava. O registro completo da troca. Teresa Nogueira, bebê do sexo feminino, saudável, sem complicações. Trocada com bebê de Josefa Vasconcelos, bebê do sexo feminino, prematura, problemas respiratórios leves. E logo abaixo, outra anotação que fez o coração de Teresa parar. Bebê de Teresa Nogueira encaminhada para adoção sob protocolo. 63/88. Família adotante. Família Figueiredo, Curitiba. Teresa olhou para Alberto, os olhos ardendo de raiva. Vocês deram minha filha para adoção. Sem eu saber, sem eu autorizar. A sua mãe autorizou. Ela assinou os papéis. Recebeu o dinheiro. Teresa sentiu o mundo desabar. A mãe tinha vendido a neta. Tinha aceitado dinheiro em troca do silêncio e da filha de Teresa. E a Ingrid? Por que ela ficou comigo? Porque a mãe biológica dela, tia Josefa, também tinha sido enganada. Ela achou que a filha dela tinha morrido no parto. Só descobriu a verdade anos depois, quando conseguiu acesso aos registros do hospital. E aí, ela foi buscar a filha de volta. Teresa fechou a pasta, levantou da cadeira, olhou para Alberto com uma mistura de ódio e pena. Você destruiu famílias, você brincou com vidas, e tudo isso por dinheiro. Alberto baixou a cabeça. As lágrimas escorriam pelo rosto dele. Eu sei.
E eu vou carregar isso até o dia da minha morte. Teresa saiu do apartamento sem dizer mais nada. Desceu as escadas, entrou no carro e ficou ali, apenas respirando. Pegou o celular e ligou para Alessandra. Filha, eu descobri tudo. Alessandra estava do outro lado da linha chorando. Mãe, o que a gente faz agora? A gente se encontra e a gente decide junto. Teresa desligou e dirigiu de volta para casa. No caminho, parou num posto de gasolina. Comprou um café e um pão de queijo. Sentou numa mesinha de plástico do lado de fora e ficou olhando o movimento. Carros passando, pessoas indo e vindo. A vida continuava, sempre continuava. Ela deu uma mordida no pão de queijo. Estava frio, mas ela comeu mesmo assim, porque naquele momento ela precisava de algo concreto, algo simples, algo que a lembrasse de que, apesar de tudo, ela ainda estava viva. Quando chegou em casa, Alessandra estava esperando na sala. Ao lado dela estava a Ingrid. E do outro lado, Neuza. 3 mulheres, 3 histórias, todas entrelaçadas por um erro que não deveria ter acontecido. Teresa sentou no sofá, olhou para cada uma delas e começou a falar. Contou tudo, o que tinha descoberto, o médico, as trocas, o dinheiro, a mentira da mãe. Quando terminou, o silêncio preencheu a sala. Ninguém sabia o que dizer. Foi Neuza quem quebrou o silêncio. Então, a gente é tipo uma novela mexicana, né? As 4 riram. Um riso nervoso, cansado, mas que aliviou o peso daquele momento absurdo. Alessandra olhou para Teresa. Mãe, eu sei que você não é minha mãe biológica, mas você é minha mãe. Você me criou, você me amou, e nada disso muda. Ingrid concordou. E eu sei que você criou a Alessandra achando que ela era sua filha, mas eu não vou tomar ela de você. Ela é sua, e sempre vai ser. Neuza segurou a mão de Teresa. E eu sei que você é minha mãe biológica, mas os meus pais, os que me adotaram, também são meus pais. Eu não vou negar isso, mas eu quero te conhecer. Quero saber quem você é. Teresa olhou para elas, as 3, as filhas que o destino tinha dado a ela de formas diferentes, e entendeu que no fim o sangue não importava. O que importava era o amor, o tempo, as escolhas. Vocês 3 são minhas filhas, de um jeito ou de outro, e eu vou amar vocês todas, porque é isso que uma mãe faz. Elas se abraçaram. Um abraço longo, molhado de lágrimas, mas cheio de esperança. Depois daquele dia, Teresa ainda teve que enfrentar a mãe. Foi até a casa de Olivia e confrontou ela sobre o dinheiro, sobre a mentira, sobre tudo. Olivia chorou, pediu perdão, disse que tinha feito o que achou que era melhor na época. Teresa olhou para a mãe e sentiu uma mistura de raiva e pena. Você destruiu a minha vida, você vendeu a minha filha, e você me fez viver uma mentira durante todos esses anos. Eu sei, e eu vou carregar isso para sempre. E eu também, mas eu vou tentar perdoar. Não por você, mas por mim, porque eu não quero carregar esse ódio pro resto da vida. Teresa saiu da casa da mãe e não voltou. Cortou contato por alguns meses. Precisava de tempo para processar, para curar. E aos poucos a vida foi voltando ao lugar. Não da mesma forma, mas voltando. A carta que ela encontrou dias depois, escondida no meio dos documentos da mãe, dizia: Eu sabia desde o início, mas escolhi te amar mesmo assim. Era uma carta que a própria Olivia tinha escrito anos atrás, mas nunca teve coragem de entregar. Teresa chorou como uma criança e entendeu que, no fim, o sangue não é o que mantém uma família viva. É o amor, é o tempo, são as escolhas que fazemos todos os dias. 6 meses depois, Teresa organizou um almoço na casa dela. Um almoço simples, com comida caseira e muita conversa. Alessandra estava lá, Ingrid também. E Neuza, que tinha se mudado para mais perto, trouxe os pais adotivos. Foi estranho no começo, todo mundo meio sem saber o que dizer. Mas aos poucos, a conversa fluiu. As risadas começaram a aparecer. E aquela sensação de família, mesmo que estranha e remendada, começou a se formar. Durante o almoço, Alessandra olhou para Teresa e disse: Mãe, você lembra daquela história da bolacha? Que você sempre roubava e culpava o pai? Teresa riu. Lembro. Eu sempre soube que era você. Todas riram. E naquele momento, Teresa sentiu que, apesar de tudo, elas iam ficar bem. Nos meses seguintes,
Teresa começou um processo judicial contra o hospital, não por dinheiro, mas por justiça, por todas as famílias que tinham sido enganadas, por todas as vidas que tinham sido destruídas. O processo foi longo, cansativo, mas ela não desistiu e, no final, conseguiu. O hospital foi obrigado a indenizar todas as famílias afetadas e o Dr. Alberto Gomes perdeu o registro médico. Não foi uma vitória completa. Nada ia devolver os anos perdidos, nada ia apagar a dor. Mas foi um recomeço. Teresa também voltou a falar com a mãe. Não foi fácil, não foi rápido, mas aos poucos elas foram reconstruindo a relação. Olívia pediu perdão inúmeras vezes. E Teresa, no fundo, sabia que a mãe tinha feito o que achava que era certo na época. Eu não te perdoo completamente, Teresa disse num dos encontros, mas eu escolho não te odiar, porque o ódio só machuca quem sente. Olívia chorou, segurou a mão da filha. Obrigada. Um ano depois, Teresa estava na cozinha organizando as xícaras por cor. Azul, verde, amarela, vermelha. Alessandra entrou na cozinha e riu. Mãe, você ainda faz isso? Faço. É a minha terapia. Você é maluca? Sou. E você ama mesmo assim. Alessandra abraçou a mãe. Amo. Sempre vou amar. Naquele momento, Teresa entendeu que a vida não é sobre acertar sempre. É sobre aprender a lidar com os erros. É sobre perdoar. É sobre reconstruir. E ela tinha reconstruído. Não do jeito que imaginou, mas tinha reconstruído. Hoje Teresa tem 3 filhas. Alessandra, que cresceu com ela. Ingrid, que foi trocada no nascimento. E Neuza, que foi dada para adoção. 3 mulheres diferentes com histórias diferentes, mas todas conectadas pelo mesmo fio, o amor. Elas se encontram todo mês, fazem almoço juntas, conversam, riem, choram e aos poucos vão curando as feridas que o passado deixou. Teresa aprendeu que família não é definida por sangue, é definida por escolha, por tempo, por carinho, e que mesmo quando a verdade dói, ela também pode ser o primeiro passo para reconstruir o que foi quebrado. E assim termina a história de Teresa Nogueira, uma mulher que descobriu que o sangue pode mentir, mas o amor nunca. Uma pessoa que provou que mesmo quando a verdade parte o coração, ela também pode ser o primeiro passo para reconstruí-lo. No fim, o que realmente define uma família não é o DNA, é o cuidado, o tempo e as escolhas que fazemos todos os dias. E você, o que teria feito no lugar de Teresa? Teria coragem de enfrentar a verdade? Ou preferiria viver sem saber? Escreve aqui nos comentários. Eu quero saber a tua opinião. Se essa história te emocionou, deixa o teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias reais que fazem a gente repensar o que é amor, destino e verdade. E antes de sair, já deixo aqui o próximo vídeo que você precisa assistir. Ele tem uma revelação ainda mais inesperada do que essa.